Senhor está trabalhando em favor dos meus, trabalhando para libertar, trabalhando para trazê-los para a tua presença, Deus amado. Que eu possa ver a minha família se render e aceitar como o único, suficiente Salvador. O Senhor está trabalhando no meio dos meus, Deus amado. O Senhor está atraindo eles para a tua santa presença. E nesse momento eu peço a tua bênção, Deus amado, sobre a vida deles. Eu pedi para a vida do nosso pastor Evaldo, dos Caramalês, casal está na frente dessa congregação, do setor, Pai amado. Continua dando direção para eles, dando graça, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, que eles venham ser instrumentos usados pelo Senhor de maneira poderosa para falar com a tua santa igreja, amada. Abençoa o corpo de obreiro do altar, cada presbítero, diácono, operador que se assenta ali, que o Senhor tem um propósito com cada um deles, que eles possam buscar a tua face, que eles possam, em nome de Jesus, querer cada vez mais conhecer o Senhor. Ajude-os nas suas fraquezas, dando graça, aperfeiçoando eles em tua presença, amado. Abençoe os meus irmãos de maneira poderosa, que a tua poderosa palavra venha a ser sempre viva na vida deles, amado. Abençoe suas esposas, abençoe seus lares, seus filhos de maneira poderosa, que eles possam viver o melhor do Senhor na terra, amado. Eu peço em nome de Jesus, nesse momento, amado, que o Senhor, com a sua infinita bondade, venha estar trabalhando na minha vida, nos conjuntos desta igreja, essa criação, mocidade, adolescentes, crianças, jovens, que o Senhor venha estar trabalhando para abençoá-los, dar força para eles, que eles possam buscar a tua face, que eles venham ter o desejo, a vontade, Pai amado, de buscar o teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor vai estar trabalhando para abençoar a vida deles, ajudando eles a reconhecer o teu senhorio, que eles possam estar entendendo que no cristianismo a pessoa principal sempre vai ser o Senhor, que o nosso dever é te servir, é te amar, a bendizer o teu santo nome, Pai amado. Abençoa de maneira poderosa o nosso irmão desta igreja, Pai. Eu clamar pela vida dos operadores desta casa, dá graça aos meus irmãos, dá força, ousadia, Pai. Que eles venham crescer na graça, no conhecimento, que eles venham ser usados por Ti de maneira gloriosa, Pai. Quero orar nesse momento pelo nosso irmão Adeilson, irmão Jurandir, que estão dentro da tesouraria, amado. Tu sabe da responsabilidade que é aquela função que eles exercem, amado. Continua dando graça a eles, que eles possam continuar servindo com o coração limpo, amado. Que o ministério para eles também possa cada vez mais se aprofundar, que eles possam estar vendo o teu agir em suas vidas, e o Senhor venha aperfeiçoá-los na tua santa palavra, que eles possam, em nome de Jesus, ó amado, conseguir chegar onde o Senhor planejou, amado. Abençoa as esposas, abençoa os seus lares, os filhos, a tua bênção e bênção sobre eles de maneira poderosa, amado. Quero pedir a tua bênção desde já para o nosso pastor presidente, o Paulo Correia, abençoa o teu servo, está na frente desse ministério, pastor Eliana, a tua graça venha ser com eles, que eles possam, em nome de Jesus, estar tendo cada vez mais eu posso estar buscando a tua face, o teu Espírito Santo venha estar guiando eles em tudo aquilo, Pai amado, que diz respeito ao teu santo ministério, Pai amado, que tudo que eles venham fazer realmente venha ser para a tua glória, venha ser para o teu louvor, Pai amado. Quero orar por eles, meu Pai, que o Senhor abençoe os liderados também, que todos possam se chegar mais perto de Ti,
Mostra a tua força, mostra o teu poder, mostra a tua direção, Pai amado, o teu servo, Pai. Que nós possamos ver a tua glória, Pai amado. Que nós possamos ver o teu agir, Pai amado. Abençoa o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Abençoa os ministros, abençoa o legislativo do Brasil, o judiciário. Que esses poderes possam parar de brigar entre si, amado, que o Senhor possa entrar com providência para que possamos presenciar um governo mais tranquilo, amado, nesse momento de pandemia, Pai. Queremos que o teu favor sobre a nossa nação, amado, que o Senhor, pela tua infinita bondade, tua infinita misericórdia, meus amados, que o Senhor possa estar trabalhando em favor, amado, do nosso país. Quero clamar pela cura do coronavírus, amado. Primeiramente, que cada país possa tomar decisões corretas que realmente venham ser boas para esse caos. Que eles consigam ter estratégias que venham realmente livrar pessoas da morte, amado. Abençoe também os cientistas, médicos que estão pesquisando a cura, testando os medicamentos, testando vacinas, seja no Brasil ou na Itália. Quero pedir que o Senhor, com a tua infinita bondade, venha estar trabalhando na vida deles, para que eles possam, em nome de Jesus, amado, encontrarem essa cura, amado. Deus poderoso. O homem falou 1 ano a 1 ano e meio para a cura chegar, amado. Mas pelo Deus do impossível, Pai. Entre com providências na mente daqueles cientistas e médicos, amado, que eles possam, em nome de Jesus, encontrar o antídoto correto, amado. Pai, que nós possamos ouvir falar que a cura chegou, que a vacina chegou, amado, para a tua glória, Pai. Clamamos ao Deus do impossível, aquele que pode fazer, amado. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que eu peço ao Senhor, em Jesus, amém. Amém? Renova-me, Senhor. Pai do Senhor, os irmãos e as irmãs, né? Mais um domingo DVD. Ô Miguel, você poderia dar uma olhadinha aqui para ver se está. Tá gravando? Não, gravando tá, mas se eu dei uma mexida, né? Para ver se está. Não tá gravando, não. Não, tá gravando. Só ver se eu tô no. Tá bom. Tá, né? Tá bom então. Obrigado. Que eu dei uma mexida aí. Irmãos, vamos louvar, né? O hino. Queria que o nosso irmão Miguel louvasse o hino da Aquavestã. Vamos ver que é bom de hino. Escolha o hino, aquele que Deus colocar no seu coração, tá bom? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus por mais um dia. Deus abençoe cada um dos irmãos que está nos vendo aí do outro lado. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós vamos louvar a Deus com o hino 178 para bendizer o nome do Senhor Jesus. Quero dizer que nesse dia é um dia mais abençoado por Deus para nossas vidas, para ver os irmãos, daqueles que buscam a presença de Deus. 178. Crendo em Cristo Jesus me obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoite meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce
gloriosa tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz. Paz, paz, perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também. Tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz. Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Que nesta manhã vocês venham ter paz, ter alegria da parte do Senhor Jesus. Vamos louvar o hino 18 da Harpa Cristã, Grata Nova. Queria que os irmãos me ajudassem, tá bom? Eu não sou muito bom de hino, então toda ajuda é bem-vinda para mim. Grata Nova Deus proclama ao mundo pecador, doce nova Salvador, cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconfia e desconfia desse Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, com oferta de obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador, meio de salvar. Seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é luz divina resplandece, mostra triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Para os corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Amém? Hoje é a lição 3
do trimestre. O título dela é Não se metam com os ídolos, né? Para você que está em casa e não tem a revista, o texto base bíblico é Salmo 115, o verso do 1 ao 8, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 18 e 21. Salmo 115, versos 1 ao 8, e 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 18 ao 21. Tá bom? Leia aí. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde estão os seus deuses? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não se apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Vede, ó Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são provatura para se guardar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quer dizer, as duas mesas não dá para se assentar, para se servir, né? Estarei convidando a nossa irmã Sônia, né? Que vai estar. Obrigado, sempre esqueço o textuário. Textuário. Portanto, meus amados, fugis de idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Amém? Nossa irmã Sônia, por favor, que hoje vai estar trazendo um ensino, é uma bênção na nossa vida. A gente sabe que Deus vai usá-la, né? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, está na tua serva que nessa manhã está trazendo o teu ensino, Pai amado. O teu Espírito Santo, uma vez mais, como sempre foi com ela, venha guiá-la nessa manhã. E o Senhor venha usar ela como canal de bênção, Pai amado, para edificar a tua santa igreja através da palavra. Assim nós acreditamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Nossos irmãos que estão em casa, assistindo a nossa escola bíblica dominical, é uma honra estar aqui nesta manhã, trazendo a palavra de Deus nesta manhã para os nossos corações. Que o Espírito Santo nesta manhã venha falar poderosamente conosco. Nós estamos na terceira lição, e esse semestre tem por título O Decálogo e a Ética do Sinai, ou seja, os mandamentos, a ética do Sinai. Nós temos como a terceira lição nesta manhã, como título Não se meta com os ídolos. É o tema desta lição nesta manhã,
E o comentarista tem como objetivo nessa lição entender que Deus proíbe todo tipo de idolatria. Esses são uns dos objetivos que o comentarista comentou aqui e que nós queremos alcançar nesta manhã através do Espírito Santo. Segundo objetivo, compreender que a idolatria é uma disposição mental capaz de atribuir poderes divinos a objetos ou pessoas. Terceiro objetivo, perceber que a idolatria desvia a atenção do homem de Deus e a própria contradição da fé. São os três objetivos que devem ser alcançados nesta manhã para nós aprendermos a palavra de Deus e colocar em prática, porque o comentarista dessa lição, nesse tema dessa lição, ele aborda o segundo mandamento: não façais para ti imagem de escultura. Eu vou ler o primeiro e o segundo tópico e o terceiro tópico para a gente ganhar tempo, né? A palavra introdutória, ela diz assim: contrata-se pelas escrituras sagradas que o soberano não admite em hipótese alguma que ele seja substituído por Deus, seja eles físicos ou imaginários, como ou sem vida, né? O Senhor, ele não admite de maneira nenhuma, que nós já vimos aqui no objetivo, que Deus ele não tolera nenhum tipo de idolatria. Ele não aceita, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus criador que fez os céus e a terra, e ele é o único Deus verdadeiro e vivo que sustenta todo o universo. Por isso nós estamos aqui nesta manhã. E a palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Abra suas Bíblias em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura e nem alguma semelhança que há em cima dos céus, e nem debaixo da terra, e nem nas águas, e nem debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos e até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Nós vemos que os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, quando ele estava falando ali no monte, através de Moisés, dando as tábuas escritas dos mandamentos a Moisés, o Senhor, ele falou num dos seus mandamentos que ele não aceita, ele não concorda, ele não dá sua glória a ninguém, porque verdadeiramente ele não pode dar glória a outro Deus, porque não existe outro Deus verdadeiro e não existe outro Deus vivo como o nosso Deus Todo-Poderoso. E quando aquele povo que estava ali no Egito, eles desobedeceram a palavra de Deus, Deus não estava falando com ímpios, com pessoas que não tivessem ainda experimentado a vontade de Deus, porque aquele povo que saiu do Egito foi um povo que experimentou a obra de Deus, sendo libertados do lugar que eles estavam, e eles não eram tão desconhecidos assim que não conhecesse o poder de Deus.
A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Porque eles viram, ainda não vigiaram, ainda deram lugar para desobedecer um dos mandamentos do Senhor. Porque nós sabemos que a idolatria é a consequência da desobediência daquele povo. E o que eles deram lugar, porque não vigiarem, e o que aconteceu mais na frente, nós vamos ver aqui o que é idolatria. O que significa a idolatria? A idolatria é a adoração ou culto à honra de um Deus falso, representado por qualquer objeto ou imagem ou a qualquer que atribui a presença da deidade. A idolatria é uma adoração, um culto e honra a um Deus falso, que tem vários exemplos de idolatria. Nós vamos ver aqui mais na frente a idolatria no Novo Testamento e a idolatria no Novo Testamento, mas nós sabemos que desde o começo já existia esse tipo de manifestação através da idolatria. A fabricação dos ídolos. No segundo mandamento, o verbo fazer é empregado no imperativo negativo, não farás para ti. Essa era a ordem do Senhor. O primeiro erro na prática dos ídolos, portanto, está em fazer. Então, o pecado da idolatria, ele se manifesta quando o ser humano, ele desobedece a palavra de Deus, quando a palavra diz, não farás para ti. Por que o Senhor está tendo esse zelo, esse cuidado de ter escrito os 10 mandamentos para o povo e para a sombra das nossas vidas hoje, que também é um ensinamento para nós, os mandamentos? Porque existe a idolatria oculta, a idolatria no coração. Às vezes, muitas pessoas podem pensar, mas eu não sou idólatra, porque eu já aceitei Jesus, eu não adoro mais uma imagem de escultura. Mas nós vamos ver aqui mais na frente os tipos de idolatria, que elas nascem no coração de todo aquele que não vigia, de todo aquele que dá lugar para a sua carne, para fazer a sua própria vontade. E nós sabemos que quem está de trás dessa adoração é o inimigo das nossas almas, porque ele deseja essa adoração desde o começo do mundo. Ele quer e deseja ser adorado. E por isso ele engana muitos são enganados por essa adoração, achando que está adorando um Deus verdadeiro, mas o pecado toma conta do coração deles e eles não enxergam, são cegos no entendimento, que esses ídolos têm olhos, mas não vê. Eles têm mão, mas não apalpam. Tem pé, mas não anda. E o pecador, ele não enxerga isso. O entendimento dele é cego. É uma imagem de escultura que se deixa se mover para tudo quanto é lugar. Eles fazem andores aí, fazem as procissões, e os próprios fiéis saem levando esse Deus em forma de madeira, fazendo semelhança do que há no céu, sendo que a Bíblia diz que ninguém conhece a Deus. Nós conhecemos a Deus através de Jesus. A pessoa bendita de Deus está na segunda pessoa, que é Jesus. Mas o pecado, ele engana. Então o pecado maior está aí. Não façais, não praticais. Porque se isso acontecer, vai vir consequências.
vai vir consequências, e a Bíblia diz que Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos e na terceira e na quarta geração. Uma atitude, uma semente errada, um entendimento errado, ele traz consequência. E quando traz consequência, é só Jesus, é só Deus trazendo arrependimento no coração do homem, para que ele se arrependa e reconheça, e o Espírito Santo convencendo esse coração para se converter, para mudar o caminho, para dar lugar à palavra de Deus, para que ele seja abençoado. Eu sempre costumo dizer que a vitória do cristão, a bênção do cristão está no arrependimento. Nós temos que se arrepender dia após dia, porque a Bíblia diz que nós pecamos e constituídos da glória de Deus, nós fomos. Mas em Jesus Cristo, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor e salvação, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós temos uma inclinação que não é boa para o pecado. E se nós não tivermos vigiando, resistindo esse tipo de desejo maligno, qualquer um de nós podemos cair no pecado, de toda sorte de pecado, porque nós vamos ver aqui mais na frente a prática de um homem que era referência diante do Senhor e não vigiou, e deu lugar para dar ouvido, para criar um bezerro de ouro. A idolatria no Antigo Testamento, eu vou dar uma lida aqui no comentário para a gente entender melhor. De quem menos se esperava ver uma demonstração de ofensa da idolatria dos hebreus enquanto peregrinava no deserto, pelo fato de Moisés ter sido ausentado no convívio com o povo por 40 dias, enquanto permanecia na presença de Deus no Monte Sinai. Os hebreus, liderados por Arão, fizeram um bezerro de ouro, receando que Moisés não tornasse para guiá-lo no rumo à terra prometida, ou seja, eles fizeram um Deus visível e o cultuaram à moda dos cultos pagãos, com danças. Embora a idolatria nessa passagem tenha se manifestado na construção de um objeto concreto, ele se revela de várias formas, isto é, não se limita à feitura de um ídolo de metal ou teológico. Os cristãos não têm qualquer ídolo, contudo, certas coisas ou pessoas podem tornar-se mais importantes para eles do que o Criador. Nós passamos, quando nós ouvimos esses mandamentos do Senhor, que o Senhor diz assim: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas e nem as servirás. Quando nós ouvimos os mandamentos do Senhor, para procurar obedecer, para procurar ser obediente à palavra de Deus, nós sabemos que nós passamos uma luta, uma batalha espiritual, uma oposição se levanta dentro do nosso coração para que nós não venhamos obedecer à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é autoridade, ela é a verdade. Então, quando ela entra no nosso coração, ela entra para restaurar. Ela entra para fazer a obra, ela entra para transformar, ela entra para libertar o coração daquele que está cativo com qualquer sorte de pecado. Mas aquele que dá lugar ao pecado, ele tem que entender
e compreender que ele precisa querer deixar o pecado. Porque quando ele diz que quer deixar, quando ele reconhece que ele é um pecador, a palavra de Deus ela entra com a providência divina, o Espírito Santo entra com salvação nesse coração, trazendo libertação. Mas é necessário que queira e deseje. Porque esse homem chamado Arão era um companheiro de Moisés, um homem escolhido por Deus, separado por Deus, ele e sua família, para ser um sacerdote, um ofício de sacerdote, para interceder pelo aquele povo. Porque grande era a batalha que Moisés ia enfrentar ali no Egito, para libertar aquele povo, para tirar aquele povo dali, para libertar aquele povo da vida que eles tinham ali, porque eles viviam em aflição, e a Bíblia diz que Deus, ele chamou Moisés e falou com Moisés: Moisés, eu vi a aflição deste povo e resolvi descer para livrar. O próprio Deus, ele desceu com amor através de Moisés. E Moisés ficou com medo, ficou receado, se sentindo sozinho. Deus, com um amor grande, levantou este homem chamado Arão, separou ele e sua família, consagrou ele, para que ele fosse um homem intercessor, para que ajudasse Moisés a libertar aquele povo. Os irmãos estão compreendendo que Arão, ele era um homem que ele era separado para ser o companheiro de Moisés, e muitas das vezes até falar com o faraó. Muitas das vezes era Arão, Deus dava a revelação para Moisés, Moisés passava para Arão o que ele precisava falar, e ele ia e falava com Deus. Então Arão, ele era como se fosse um segundo pastor presidente do lado de Moisés na obra de Deus, para que aquelas pessoas fossem libertos da obra de Deus. Então Arão, ele vivia em oração, ele vivia em comunhão, ele vivia em jejum. Quando Deus falou com Moisés no monte, Moisés se ausentou, e quem ficou cuidando do povo no deserto foi Arão. Arão tinha que permanecer na mesma posição espiritual que Deus o tinha convidado para trabalhar na vida daquele povo através dele. Enquanto Moisés estava no monte, ele tinha que sustentar o culto ali no deserto, na oração, no jejum, falando com aquele povo para que eles esperassem, a volta de Moisés. Mas Arão, o mesmo Arão que foi chamado e escolhido pelo Senhor para estar ali operando, trabalhando, fazendo a obra de Deus, dando lugar à palavra de Deus, ouvindo, obedecendo o que Deus estava falando, foi o mesmo Arão que deu ouvido ao povo que estava no deserto, quando aquele povo chegou para Arão e falou: Arão, faz um Deus que vá diante de nós, porque nós não sabemos o que aconteceu com este homem. Este homem chamado Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Esse homem que nos tirou do Egito, faz para nós um Deus. O que o Arão fez? Arão, em vez de ter resistido à tentação, tem ensinado para eles que a idolatria a Deus não se agradava. Arão falou para ele: trazei os pingentes, trazei os ouros. E eles trouxeram. E eles fizeram o bezerro de ouro. Arão, os irmãos estão compreendendo? O mesmo que estava na luz foi o mesmo que deu lugar à tentação. O mesmo que tirou através de Deus
que o transportou da luz onde ele estava, na libertação que Deus arrancou, aquele povo com braço forte. Foi o mesmo que deu lugar e deixou, transportou para as trevas, dando ouvido à palavra de Deus, que o Senhor falou: não faças para ti imagem de escultura. E foi Arão que fez. O povo deu a sugestão, e Arão não vigiou e deu lugar. O mesmo que saiu da luz foi para as trevas. E diz a Bíblia que Deus, ele falou para Moisés no monte, disse para Moisés: olha, a fala de Deus, como é diferente, Deus vê todas as coisas. Deus falou para Moisés: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. O teu povo se corrompeu. Deus revelou para Moisés o que estava acontecendo. E diz a Bíblia que quando Moisés desceu, Moisés se irou e quebrou as pedras, os mandamentos que Deus tinha dado para que ele ensinasse aquele povo. E Moisés foi até o seu companheiro Arão e perguntou para Arão: que fizeste a este povo? Que pecado tu levaste a este povo? Arão, querendo se justificar como Adão se justificou para Deus: esta foi a mulher que tu me deste. Os irmãos estão compreendendo? A comparação da resposta de Arão, o caminho, o estado espiritual que já estava Arão. E ele se comparou com o velho Adão quando pecou diante de Deus. Arão falou: mas Moisés, tu sabes que esse povo é inclinado à idolatria. Esse povo é mau. Ou seja, ele quis dizer: esse povo, eles não prestam. Quem fez o bezerro? Arão. Mas ele quis para se justificar diante de Deus e diante de Moisés que o povo era inclinado à idolatria. Mas o povo era inclinado à idolatria. Mas ele, como o sacerdote da intercessão, ele tinha que ter tomado outra atitude diferente, que não fosse a orientação errada daquele povo. Ele não era para ter dado ouvido àquele desejo maligno do povo, quando o povo pediu a Arão que Arão fizesse um Deus para ir adiante deles, porque Moisés, eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés. E Arão deu lugar, ficou engoldado pelo desejo daquele povo e construiu um bezerro de ouro. E eu meditando nessa palavra, eu vi que Arão, ele foi um artista, né? Ele foi uma pessoa que criou um bezerro de ouro, mas ele não criou o melhor para Deus. Ele criou o melhor para as trevas, por falta de sabedoria, por falta de vigilância, por falta de responsabilidade diante de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente. Por mais que Arão quisesse se justificar, para Deus ele seria ainda culpado. Porque nos mandamentos o Senhor deixa bem claro: não farás para ti imagens de escultura de qualquer forma, semelhança do céu ou semelhança da terra. O bezerro de ouro simboliza uma semelhança da terra, simboliza um animal criado por Deus. Não foi o animal que criou Deus, foi Deus que criou o animal. Os irmãos estão compreendendo que a mentalidade do idólatra, ela é distorcida, ela é tortuosa.
ela não é uma verdade, ela não é um caminho reto. Porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Se não der lugar, quando o Espírito Santo convidar, quando o Espírito Santo conquistar o coração, convencer o coração do homem, para que o homem se arrependa verdadeiramente e aceite Jesus e possa trilhar nesse caminho, ninguém vai chegar a Deus. E isso aconteceu no Velho Testamento. E foi o tema aqui do tópico 2, a idolatria no Antigo Testamento. Mais na frente nós vamos ver os reis idólatras. Os reis que foram colocados por Deus e não honraram a sua posição. Eu tirei aqui como exemplo o rei Acabe. O rei Acabe, ele foi um rei que casou com Jezabel. Diz a Bíblia que ela era uma mulher idólatra, né? Uma mulher maligna, e ele se inclinou a esses deuses juntamente com a sua esposa. E a Bíblia diz que ele fez mal, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Vamos abrir nas nossas Bíblias do 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 até o versículo 33. Se os irmãos quiserem ler, 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 até o versículo 33. Os irmãos que encontraram, pode ler. Fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidônios, e foi servir Baal e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificava em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Beterita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Obrigado, não. Era só PPP, mas tá bom. Nós vemos aqui como exemplo um dos reis idólatras do Antigo Testamento, Acabe. A Bíblia diz que ele fez, né? Ele deu lugar à idolatria e ele se comportou mal diante dos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele foi pior. Quanto mais aquela pessoa, aquele ser que dá lugar à carne e deixa desenvolver a semente do joio no seu coração, quanto mais ele se alimenta, quanto mais ele dá lugar, quanto mais ele olha e cobiça cada vez mais, querendo ser mais do que Deus. Tem a raiz na cobiça. A idolatria, ela tem a raiz na cobiça. Porque ele quer ser mais do que Deus. Ele acha que ele pode mais do que Deus. Deus deu essa posição de honra
ao rei Acabe, e o rei se comportou de uma forma para irritar Deus. Isso é muito perigoso. Isso é muito forte. Nós temos que tomar muito cuidado para que isso não aconteça na nossa vida, para que nós não venhamos dar lugar a esse sentimento maligno, a esse gigante que se levanta contra nossas almas para desobedecer a palavra de Deus. Aqui nós confirmamos que Acabe, ele desobedeceu os mandamentos do Senhor. Quando o Senhor falou, não façais para ti imagem de escultura, e não se curvarás a ela. E Acabe fez tudo o contrário. Rei mal agradecido, rei que não respeitou a Deus, um rei que não honrou a Deus, que não quis dar crédito, que desprezou a palavra de Deus com as suas atitudes. E essa ação desse rei teve uma resposta para Deus. A Bíblia diz que ele irritou ao Senhor. Mas nós também temos Ezequias, que foi um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Vamos ler 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4. Os irmãos encontraram? Podem ler. Pode ler, irmãos. Qualquer um dos irmãos que encontraram. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 4. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. São 4. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu em uma cova e os sustentou com pão e água. É o 2 Reis, capítulo 18. E sucedeu que no 3º ano, 2 Reis 18, né? E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Abaculá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Obrigada, irmão. Nós vemos que Ezequias, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, né? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera Davi, seu pai. Ou seja, ele não tolerou a idolatria, né? Ele resistiu de ver o erro e o pecado. E ele quebrou os altares, deitou fora os ídolos, né? Então são 2 tipos de reis, 2 respostas diferentes, 2 comportamentos diferentes.
um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, que foi Acabe, e Ezequias fez o que era reto diante do Senhor, porque preferiu obedecer a palavra do Senhor. Tópico 2 são as relações com práticas adivinhadoras. Não raras vezes o idólatra ultrapassa sua relação com as imagens, deixando-se seduzir pelo engodo de qualquer meio de prognosticação do futuro, como por exemplo, a astrologia. A Babilônia era dada à astrologia, mas os astrólogos daquela terra não puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor, que está escrito em Daniel, capítulo 2 e versículo 27, que nós já conhecemos a história, que Deus deu um sonho a Nabucodonosor. E Nabucodonosor, quando acordou pela manhã, diz a Bíblia que quando ele teve esse sonho, o seu espírito se perturbou. E quando foi pela manhã, ele não lembrava do sonho e ele ficou perturbado porque ele gostaria de saber o significado daquele sonho. Eu acredito que Deus deu aquele sonho, mas não deixou aquele sonho na mente de Nabucodonosor. Deus deu e Deus tirou, para visitar o espírito daquele homem, para que ele conhecesse verdadeiramente quem era Deus. E Deus deu a honra a Daniel. Daniel orou, pediu a Deus. Aquele rei Nabucodonosor, ele se perturbou e mandou chamar os seus astrólogos para que interpretasse, os seus adivinhos, para que interpretasse o sonho que ele tinha tido. E eles chegavam diante de Nabucodonosor e pedia para que ele falasse do sonho. Nabucodonosor se irritou e falou para eles: vejo que vocês querem ganhar tempo, que vocês não sabem. E a notícia se espalhou que se eles não dessem a interpretação do sonho, Nabucodonosor ia tomar uma providência na vida deles, ia matar eles, ia matar todas as suas famílias, os sábios e os astrólogos que estavam ali, porque eles não sabiam interpretar o sonho para ele. Quando Daniel soube e ouviu, ele logo convocou os seus 3 amigos. Oh, coisa boa é a pessoa estar em comunhão. Coisa boa estar em comunhão com Deus. Maravilhoso ter companheiros fiéis na oração e no jejum, no mesmo propósito, para que Deus faça. Daniel, ele conversou com seus 3 companheiros e falou a situação: vamos orar e vamos jejuar. Pedir a Deus para que Deus se revele para nós, dê a interpretação do sonho, para que nós sejamos livres, né? Para que todos que estejam aqui não sejam mortos, né? Que a intenção do inimigo não venha prevalecer aqui no palácio onde nós estamos, porque nós temos vida, e onde tem vida, algo sobrenatural tem que acontecer. E Daniel orou juntamente com seus companheiros, orou e jejuou e se apresentou para Nabucodonosor e falou a interpretação do sonho. E falou para ele: olha aqui teu sonho, aconteceu isso, isso e isso. E Deus, através de Daniel, queria se fazer conhecer para Nabucodonosor e todos aqueles que estavam ouvindo a interpretação do sonho, para que ele entendesse que existia um Deus verdadeiro e que os adivinhos e os astrólogos e todos aqueles que estavam ali, que usavam de feitiçaria, não ia ter poder nenhum para revelar o sonho que Deus tinha dado para Nabucodonosor. E a Bíblia diz que esse homem ficou maravilhado
E através da revelação desse sonho, Daniel foi honrado e o livramento de vida veio ali naquele lugar. Aquele povo não morreu, o decreto não foi assinado e Deus fez o que precisava fazer ali como bênção de salvação na vida daquele povo e ao mesmo tempo se fez conhecer a Nabucodonosor, que ele era um Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Da mesma forma que ele dá, ele tira. E através de Daniel foi honrado pela revelação do Espírito Santo naquela época, lá no tempo de Nabucodonosor. O tópico 3 fala sobre a idolatria no Novo Testamento. Os primeiros missionários e a idolatria. No Novo Testamento, o seu termo, encontramos vários relatos de idolatria nos países povoados, visitados pelos primeiros missionários. Quando Paulo chegou a Atenas, a terra dos filósofos ficou irritado ao ver a cidade entregue à idolatria. Em seu discurso, o apóstolo chamou os gregos de supersticiosos e em Efésios ele promoveu uma limpeza de ídolos na cidade. Os novos convertidos amontaram na praça os livros de magia que compunham o seu acervo idólatra, queimando publicamente. Atos 17, versículo 16, nós vemos ali Paulo chegando ali em Atenas e vendo aqueles filósofos e vendo aquela cidade idólatra. Paulo, ele viu um altar e estava escrito o Deus desconhecido. E Paulo olhou e falou para eles: o Deus desconhecido, é esse Deus desconhecido que eu quero falar. Porque para vocês ele é um Deus desconhecido, mas para mim não. Para mim ele é um Deus conhecido. Então eu vou falar para vocês quem é esse Deus desconhecido. E ele começou a fazer o seu discurso falando que nós vivemos por este Deus. Ele falou mesmo no meio da idolatria, da cidade idólatra, com aquele altar escrito Deus desconhecido, mas Paulo não estava concordando com a prática deles. Mas Paulo aproveitou o tema, o Deus desconhecido. Ou seja, Paulo, ele pegou a reta, ele andou pelo caminho da retidão, falando quem era o Deus desconhecido. Não o Deus desconhecido da idolatria que eles estavam adorando, mas o Deus que ele servia e que eles precisavam conhecer. E Paulo começou a falar: o Deus desconhecido é aquele que morreu e ressuscitou, por isso nós estamos aqui, é por ele que nós vivemos. Não está escrito assim exatamente, eu estou fazendo um resumo, porque o texto aqui de Atos 17 até chegar no Deus desconhecido é um pouco extenso e a hora não espera. E Paulo foi falando do Deus desconhecido, mas o nosso próprio Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez o mar, o Deus que criou a criação, esse é o Deus que vocês não conhecem e eu quero apresentar ele para vocês e vou falar quem é ele. Ou seja, a Bíblia diz que Paulo, ele plantou a semente do Evangelho e 2 pessoas ouviram e creram e se converteram. Foi um homem e uma mulher que ouviu a palavra de Paulo no meio daquela cidade idólatra, através desse tema, o Deus desconhecido, e eles creram na palavra e se converteram e aceitaram Jesus. Esse Deus, ele é tremendo quando ele quer usar, quando ele quer operar, quando ele quer se fazer conhecer, quando ele quer se mostrar que ele é o Deus para que haja salvação
aonde ele estiver, porque o nosso Deus, ele é amor, ele não quer se mostrar por uma exaltação, ele não quer se mostrar porque ele quer dizer que ele é maior, não. Ele quer se fazer conhecer porque ele tem amor no coração e sabe que o ser humano é uma pessoa que quando dá lugar à idolatria, ele fica cego, ele fica enganado, o entendimento dele fica fechado e ele não conhece e nem tem como saber quem é Deus. Então, por isso que Deus se manifesta dessa forma. Deus deu sabedoria a Paulo. A Bíblia diz que quando Paulo chegou naquela cidade idólatra, o seu espírito ficou agitado, porque ele viu muita idolatria. E Deus deu sabedoria a Paulo pelo aquele tema que ele viu. Ele falou, então vou aproveitar esse tema aí do Deus desconhecido, que para eles pode ser idolatria, mas o Deus que eu conheço, eu vou mostrar para eles quem é o verdadeiramente Deus desconhecido. E aproveitou a oportunidade e falou do amor de Deus. E os dois que deram lugar, que ouviram, creram, a Bíblia diz que eles se converteram. A igreja, ela combate a idolatria. A lei divina proíbe não apenas o fazer, mas o prostrar-se diante dos ídolos. Com isso vivemos em um país de diversas crenças e religiões, fruto da misticização que deu origem à população brasileira, africana, europeu e africanos. A despeito da fé cristã, a pluralidade está presente no nosso cotidiano e é preciso sabedoria para lidar com o nosso cotidiano. É preciso sabedoria para lidar com essa situação. A intolerância, a respeito são importantes para o diálogo e para a convivência coletiva pacífica. Atentamos, pois, a recomendação paulina, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que esse versículo está em Colossenses capítulo 4, e versículo 5 e versículo 6. Foi o que o Paulo fez. Ele andou com sabedoria. O apóstolo Paulo, ele vigiou e falou tudo com sabedoria. Ele não chegou naquela cidade afrontando aquelas pessoas que estavam ali, que não tinham conhecimento, que estavam na idolatria. Mas ele aproveitou a oportunidade de uma forma sábia para falar do amor de Deus. Que nós venhamos aprender a dar lugar a essa sabedoria para quando nós formos falar do amor de Deus, para aquele que está cego, sem entendimento, sem conhecimento da palavra de Deus, ele não se sinta afrontado, ele não se sinta diminuído, mas que ele dê lugar a ouvir a palavra de Deus com sabedoria, para dar crédito na palavra de Deus e ser transformado pelo poder da palavra. A conclusão diz assim: a idolatria leva o homem para o grosseiro caminho das crendices e superstições. A idolatria não traz qualquer benefício a gentes, antes amaldiçoa. Por fim, a idolatria contraria o que mais agrada a Deus, a fé. Como discípulo do Mestre, portanto, precisamos revelar ao mundo em amor e por meio de uma vida verdadeira, singela e honesta, que só há um caminho, que é Jesus. João capítulo 14 e versículo 6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem a Deus, se não for por mim. Esse é o caminho verdadeiro, que nós venhamos a cada dia andar com retidão nesse caminho, vigiando a todo tempo, para não cair em tentação e não dar ouvido às sugestões do inimigo das nossas almas,
para que nós não venhamos ser desobedientes na presença do nosso Deus e nem atrair para nossas vidas as maldições que é contra a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nesta manhã fale melhor em seus corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queria passar para o pastor. Pode ouvir? Tá bom então. Tá bom. Para vocês que estão em casa, a gente convida novamente, para domingo que vem estar conosco, né? Só gostaria de reforçar um pouco a conclusão, né? A Bíblia ela mostra claramente que temos um Deus. Deus ele não permite, né, que nós venhamos dividir, né? Não tem como você servir a dois senhores, né? Então a Bíblia ela vai mostrar que quando nós entramos no caminho da palavra, da verdade, né, é somente Ele, né? Então Deus ele não deixa você ter um segundo Deus. O nosso coração ele tem que estar sempre em Deus, na verdade, na palavra, em tudo aquilo que Ele ensina através da palavra. E que nós, como igreja, nós possamos, através da palavra, realmente guardar o ensino de hoje, realmente que o nosso coração venha estar somente em Deus, né? A nossa adoração, a nossa sinceridade, né? Assim como foi mostrado na aula de hoje, né? Algumas pessoas como Arão, né? Arão, ele podendo ter uma atitude louvável, né? De negar o que o povo queria, né? Arão ele acabou dando margem para o erro, né? E que nós íamos ser oposto, né? Toda vez que surgiu uma situação dessa, né? Nós íamos usar a situação adversa justamente para honrar a Deus. Não importa qual venha a ser a tentação que você venha passar. Quando vier a tentação sobre a minha, sobre a sua vida, que nós possamos realmente honrar a esse Deus no que foi ensinado, tá bom? Queria que os irmãos ficassem de pé, tá bom? Para nós orarmos. Domingo que vem tem a lição número 4, né? Você que não pode estar vindo ainda, né? Grupo de risco, então. Tá bom? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço por essa aula, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor falou através da tua serva, irmã Sônia, Pai amado. Que nós possamos realmente guardar no nosso coração e aplicar na nossa vida, Pai amado. Porque saber a verdade é uma coisa, praticar a verdade é outra, Pai amado. Que nós possamos, em nossas vidas, estar praticando essa verdade, ó Pai amado. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, na tua presença, Pai amado. Vamos embora para nossas casas, que o Senhor possa levar a cada um em paz e à noite nos trazendo e livrando de todo mal. Que à noite possamos ter um culto abençoado na tua presença. Em nome de Jesus, amém, Senhor.